Os segredos de uma encantadora de bebês. Como ter uma relação tranquila e saudável com o seu bebê. Resumo do capítulo 2. Com Easy, você consegue. Por defender a abordagem da família como um todo, eu sempre digo aos pais: seu bebê fez parte da sua vida e não o contrário. Se você permitir que ele estabeleça o ritmo, comendo ou dormindo, apenas quando quiser, dentro de 6 semanas, sua casa será um caos. Consequentemente, sugiro que desde o início seja criado um ambiente seguro e tranquilo, e que é melhor estabelecer um ritmo que o bebê consiga seguir. Eu chamo a esse programa de Easy. Easy em inglês significa fácil, porque é exatamente isso que ele é: fácil. Facilidade para todo mundo. O Easy é o acrônimo para a rotina estruturada que começa a estabelecer para todos os bebês, preferivelmente desde o primeiro dia. Pense nele como um período recorrente, que dura mais ou menos 3 horas, no qual cada um dos seguintes segmentos ocorre nesta ordem. 1. Eating, comer. Independentemente do seu bebê mamar no peito ou tomar mamadeira, ou se alimentar de ambos os modos, a alimentação é sua principal necessidade. Os bebês são pequenas máquinas de comer. Em relação ao seu peso corporal, eles consomem o dobro ou o triplo das calorias diárias de uma pessoa obesa. Número 2. Activity, atividade. Antes dos 3 meses, o bebê provavelmente estará comendo e dormindo 70% do tempo. No restante, estará no trocador, na banheira, murmurando no berço, ou passeando no carrinho ou olhando pela janela do carro. Isso não parece muita atividade na nossa perspectiva, mas é o que os bebês fazem. Número 3. Sleeping, sono. Seja o sono ininterrupto ou irregular, todos os bebês precisam aprender a dormir em sua própria cama para conquistar independência. E você, número 4. Depois de todas as etapas cumpridas, isto é, quando seu bebê está dormindo, é a sua vez. Parece impossível ou ilógico, mas não é. Se você seguir o cronograma Easy, depois de algumas horas será a sua vez de descansar, de renovar-se e, de uma vez que já estiver recuperada, fazer as atividades da sua rotina. Lembre-se que nas primeiras 6 semanas, no período pós-parto, você precisa se recuperar física e emocionalmente do trauma do parto. As mães que tentam voltar rapidamente para a vida que tinham antes ou aquelas cujos horários não permitem intervalos para o descanso sofrerão as consequências mais tarde. O cronograma do Easy. Todos os bebês são diferentes, mas desde o nascimento até os 3 meses, a rotina a seguir é praticamente a mesma. Quando o seu bebê começar a se alimentar de modo mais eficiente e a brincar sozinho por períodos mais longos, não tenha medo de fazer pequenos ajustes na rotina. O eating, comer, é de 25 a 40 minutos, no seio ou na mamadeira. Um bebê normal, que pese 2,7 kg ou mais, pode demorar de 2 horas e meia a 3 horas até estar apto para a próxima mamada. A atividade leva mais ou menos 45 minutos, incluindo a troca de fralda e de roupa, e uma vez por dia, um delicioso banho. O sono. 15 minutos até dormir, sonecas de 30 a 60 minutos. Dorme por períodos cada vez mais longos à noite, depois de 2 ou 3 semanas. E você, Will? 1 hora ou mais para você quando o bebê está dormindo. Esse tempo aumenta à medida que o bebê cresce, demorando menos para comer, brincando sozinho e tirando sonecas mais longas. Por que o Easy funciona? Os bebês não gostam de surpresas. Seu delicado sistema orgânico funciona melhor quando eles comem, dormem e brincam no mesmo horário todos os dias e na mesma ordem. Isso pode variar ligeiramente, mas não muito. O Easy acostuma o bebê à ordem natural das coisas: comer, brincar e descansar. Com frequência, você faz a refeição e depois exerce algum tipo de atividade. Na realidade, nossa vida adulta é organizada em torno das refeições. Depois do café da manhã, vamos para o trabalho, para a escola ou brincar. Depois do almoço, mais trabalho, escola ou brincadeira. E depois do jantar, banho e repouso. Por que não oferecer a seu bebê a mesma progressão natural? A estrutura e organização propiciam a todos os familiares a sensação de segurança. Uma rotina estruturada auxilia os pais a estabelecer um ritmo que o bebê possa seguir e a criar um ambiente que o ajude a perceber o que virá em seguida. Com o Easy não há rigidez. Ouvimos o bebê e atendemos sua necessidade específica, mas o dia será mantido em uma ordem lógica. Somos nós, e não o bebê, que fornecemos essa base. O Easy ajuda os pais a interpretar o bebê. Pelo fato de já ter lidado com tantos bebês, eu conheço a sua linguagem. Quando o bebê chora querendo comunicar fome, eu ouço muito diferente do choro que quer dizer minhas fraldas estão sujas.
Com o Easy, é possível fazer suposições mais inteligentes sobre o que o seu bebê deseja antes mesmo de tornar-se fluente nessa linguagem dele. O Easy estabelece uma base sólida e ao mesmo tempo flexível para o seu bebê. O Easy determina certas normas e rotinas que os pais podem adaptar de acordo com o temperamento do bebê e, não menos importante, de acordo com as suas necessidades. O Easy fornece a educação cooperativa. Quando a principal pessoa que cuida do recém-nascido, normalmente a mãe, não tem um tempo para si mesma, provavelmente reclama ou fica com raiva do parceiro por não cooperar na criação do filho. O Easy vem para resgatar o seu relacionamento. Quando existe uma estrutura nítida, o marido sabe como foi o dia da esposa e pode então fazer parte da rotina. Dica: quando você chegar em casa do trabalho, troque de roupa, mesmo que não tenha saído do escritório o dia todo. As roupas retêm odores que podem perturbar os sentidos delicados do bebê. Dica número 2. Se você é pai ou mãe solteira, os amigos são fundamentais. No caso daqueles que não podem ou não querem ajudar a cuidar da criança, peça apoio para realizar as tarefas de casa ou para fazer compras. Não espere que os outros leiam sua mente, nem fique ressentida quando eles não o fazem. Comece da maneira que deseja manter. Eu sei que a ideia de uma rotina estruturada pode ir contra tudo aquilo que você já ouviu de seus amigos ou leu nos livros. A ideia de planejar a rotina de um bebezinho não é muito bem aceita. Alguns até mesmo a consideram cruel. Ainda assim, muitos especialistas ou amigos sugerem que você estabeleça algum tipo de rotina a partir dos 3 meses de idade. O raciocínio é que nessa época o bebê já ganhou o peso de que precisa e mostrará um padrão consideravelmente regular de sono. Com o Easy, você orienta o bebê e, ao mesmo tempo, conhece as necessidades dele. Quando ele tiver 3 meses, você já conhecerá seus padrões e entenderá sua linguagem. E, além disso, será possível introduzir bons hábitos desde o primeiro dia de vida. Também ajuda a refletir sobre sua própria rotina. O que acontece quando o seu dia é perturbado por um evento inesperado ou por um obstáculo às suas ações cotidianas? Você fica irritada e muitas vezes chega a perder a calma, o que pode afetar seu apetite e a qualidade do seu sono. O seu bebê não é diferente, exceto pelo fato de, por si mesmo, ele não conseguir estabelecer uma rotina, ou seja, você precisa fazer isso por ele. Quando é estabelecido um programa sensível ao qual o bebê possa se adaptar, ele se sente mais seguro e você menos oprimida. Improvisadores e planejadores. Alguns pais rejeitam a ideia de uma rotina estruturada porque estão convencidos de que ela irá tirar toda a espontaneidade de sua vida. Os casais que inicialmente resistem ao Easy tendem a se encaixar nos extremos opostos do que chamo de pêndulo improviso-planejamento. Alguns improvisadores adoram seu estilo livre. Outros, naturalmente desorganizados, sentem que não conseguirão mudar. Quando conheço pais totalmente desorganizados ou simplesmente do princípio da não intervenção, digo a eles com honestidade: vocês precisam adquirir os bons hábitos antes de transmiti-los a uma criança. Eu posso ensiná-los a interpretar o choro do bebê e a entender as suas necessidades, mas vocês nunca darão ao seu filho uma sensação de segurança e calma, ao menos que deem seus próprios passos na direção de formar um ambiente adequado. Quando o Easy parece difícil? É raro, mas alguns pais têm muita dificuldade em estabelecer uma rotina estruturada. Em geral, isso acontece por alguns motivos. 1. Eles se veem aprisionados por uma rotina. Se considerarmos a vida em toda a sua extensão, a infância dura apenas um momento. Os pais que entendem o Easy como uma sentença de vida reclamam e lamentam. Nunca conseguirão tempo para compreender o filho ou para com ele se divertir. 2. Eles não assumem compromisso. Sua rotina pode mudar com o tempo ou você terá que fazer constantes ajustes às necessidades suas e do seu filho. Ainda assim, cada dia você deve tentar manter essa estrutura da forma como é: comer, brincar, dormir e tempo para você. É um pouco tedioso, mas funciona. Número 3. Eles não conseguem trilhar o caminho do equilíbrio, o mais prático. Ou acreditam que o bebê deve adaptar-se às necessidades dos pais, ou preferem a filosofia de que tudo deve ser comandado pelo bebê, o tempo todo. Nesse caso, o bebê e o caos dominam a casa. Seu bebê gosta do Easy? O que você pode esperar do seu filho?
Não há como saber com certeza, porém estou certa de uma coisa: nunca encontrei um bebê que não progredisse com o Easy ou um lar que não melhorasse com a rotina estruturada. Se seu bebê for do tipo anjo ou livro-texto, o relógio interno dele provavelmente possibilitará um bom começo sem necessidade de muitos ajustes. Porém, outros tipos de bebê podem precisar de um pouco mais de ajuda. Vamos ver agora o que esperar de cada um dos bebês. Bebê anjo. Não é surpresa que um bebê com uma disposição meiga e amena se adapte facilmente a um dia estruturado. Bebê livro-texto. Esse também é um tipo de bebê de quem se cuida com facilidade, porque ele é muito previsível. Uma vez que você inicia uma rotina, ele a segue, sem dar muito trabalho. Bebê sensível. Esse é o bebê mais frágil e que maior necessidade tem de previsibilidade de uma rotina. Quanto mais metódica você for, melhor vocês se entenderão e mais cedo ele começará a dormir a noite toda. Em geral, desde a 8ª ou 10ª semana, se suas dicas forem interpretadas corretamente. Porém, tome cuidado, a menos que o bebê sensível seja submetido a uma rotina estruturada, é difícil interpretar o seu choro, e isso apenas o tornará mais irritado. Enérgico. Esse bebê, um pequeno ser que já sabe muito bem o que quer, pode parecer resistente ao programa. Ou então, justamente quando você acreditava tê-lo adaptado a uma rotina adequada, ele decide que não está funcionando. Então você tem que fazer uma pausa de um dia, observar as dicas dele, ver o que ele está pedindo e depois o colocar de volta nos eixos. Os bebês enérgicos mostram o que funciona e o que não causa efeito para eles. Bebê irritável. Aqui está um bebê que pode não gostar de nenhum tipo de rotina, porque ele detesta quase tudo. Mas se você souber lidar com o temperamento dele e for coerente, ele ficará muito mais feliz. Esse tipo de bebê é muito intenso, mas com o Easy é menos provável que você tenha problema na hora do banho, de vesti-lo ou até mesmo de amamentar. Porque, no mínimo, seu pequeno colérico saberá o que esperar, o que provavelmente o deixará mais contente. Os bebês irritáveis, com frequência, recebem um diagnóstico de cólica, quando na realidade precisam apenas de uma rotina e de perseverança. Como aprender a interpretar as dicas do meu bebê? Agora você já tem ideia do grau de sua organização e do que esperar do bebê. Isso é um começo, mas o mundo não foi construído em um dia. As primeiras semanas de uma rotina estruturada podem ser muito difíceis, exigem tempo e paciência, e também a perseverança de obedecer ao plano. Aqui vão algumas dicas importantes. Dica número 1. Anote tudo. Uma das ferramentas que ofereço aos pais é o Diário do Easy. Ele os ajuda a registrar o ponto do processo em que se encontram e o que o bebê e a mamãe andam fazendo. Dica número 2. Conheça seu bebê como pessoa. O maior desafio para os pais é conhecer o bebê como indivíduo, único e especial que ele é. Se sua filha se chama Raquel, não pense nela como bebê, mas sim como uma pessoa que se chama Raquel. Você sabe a ordem e o dia em que seu bebê progride, mamadas, atividade, soneca, mas você também terá que prestar atenção às informações que ele lhe fornece, o que pode significar alguns dias de experimentação, nos quais você simplesmente observa o bebê. Dica: lembre-se que seu bebê não é realmente seu, mas constitui uma outra pessoa, um presente que você recebeu da natureza e do qual deve cuidar. Dica número 3. Vá com calma. O Easy também é um lembrete de que os bebês respondem melhor a movimentos suaves, simples e lentos. Esse é o ritmo natural deles e deve ser respeitado. Em vez de tentar fazer o bebê responder ao seu próprio ritmo, vá mais devagar, até chegar ao ritmo dele. Assim você será capaz de observar e ouvir, sem sair correndo em direção ao quarto a cada resmungo. A atitude tranquila, além de fazer bem ao bebê, permite à mãe adaptar-se ao ritmo dele com menos estresse. É por isso que sugiro que as mães respirem fundo 3 vezes antes de pegar o seu bebê no colo. Fim do capítulo 2.